há pouca ousadia também. Pois. E quando aparece projeto de género, o princípio é em nome também do país, não é? Porque não deixa de ser o país, é preciso termos isso em conta, porque nós não estamos isolados, estamos num país, e o país é único, Pois. que tem o seu território, a sua população e o seu governo. E tudo isso tem que ser enfatizado. Agora, em termos de aquilo que tem de ser a nossa atenção, é importante dizer que temos uma origem, e essas origens é inevitável que Mas, bom, mas vamos cria começar. poucos locais Vamos já começar. para ser definido. Uhum. Tá bom, mas. Bem, penso que já estamos ao ar. Boa noite a todos seguidores do Grupo CEPSA. Hoje vamos dar sequência da nossa rubrica Vivência no CEPSA. E hoje temos como convidado Antônio Tomás Ana, mais conhecido por Mestre Etona. Tanto sei que não foi fácil encontrar Mestre Etona. Tanto, Mestre Etona, boa noite e seja bem-vindo à rubrica CEPSAS. Bem, boa noite e boa noite para todos aqueles que terão a oportunidade de nos assistir, não é? E muitas das vezes de serem transmitidos também para os outros. Não basta aqueles que vão nos assistir, mas também aqueles que vão comunicar, transpor essa informação, aquilo que está a acontecer agora, aquilo que vamos falar. No entanto, uma boa noite será extensivo para toda a gente. Muito obrigado, mestre. Bem, para começarmos mesmo, o nome mais sonante, sabemos que o nome completo, ou o nome do registro é Antônio Tomás Ana. Mas há um nome o nome que mais soa é Mestre Etona. Gostávamos de saber. Etona, por quê? Por que Etona? Bem, do princípio, eu gosto, depois de conhecer o mundo, hoje já não falo da tribo Congo, deixa-me dizer que é a nação Congo. A nação Congo ela é extensiva e vamos ver que a maioria desses reinos que aparecem em Angola são todos vindos dessa nação Congo. E os portugueses criaram uma situação de que era preciso separá-los para depois começarem a degladiarem-se e a partir dali tornou-se o campo revolucionário a favor dos angolanos, com essa concepção política ou estratégica que eles encontraram. E então, o meu nome faz parte dessa nação Congo. E justamente em função da resistência existente cultural até hoje, os Congos têm dois nomes. Tem um nome em língua materna e tem um nome em língua, digamos, língua portuguesa, que atende o lado administrativo colonial e que também se transpôs até neste momento, não é verdade? Mesmo depois da independência, as coisas se manteram até hoje. E então, em língua portuguesa, Antônio Tomás Ana, sim, é o nome de registro oficial, mas também teria de ser oficial, porque aquilo que nós estudamos na universidade diz que o nome é um documento, a própria pessoa é um documento, né? O que é o direito administrativo implementa esse percurso jurídico. E então, da mesma forma que, como documento Congo, o meu nome é Etona de Nchimba Lumingo. Etona de Nchimba Lumingo porque é Etona, filho de Nchimba, e o avô é Lumingo, Lumingo Lalambi. Então, esses nomes têm esse valor. Primeiro. Depois, o segundo, depois do valor do nome, quando se dá um nome a uma criança na cultura Congo, na nação Congo, esse nome significa alguma coisa, né, que é uma questão de luz espiritual. E o meu nome como Etona significa embaixada, força, bandeira. O próprio filho, porque Etona é um sinal, é uma nódoa. E quando ele surge, acaba por iluminar também espiritualmente de tudo aquilo que aparece para enfatizar em defesa da pátria, em defesa espiritual da nação, e tudo isso é que significa o nome. É só para dizer que é curioso. Eu, a dada altura, eu assinava como Tona, até porque o meu pai é Tomás Tona. Só que no tempo colonial,
cortava-se o E, que era para não soar em língua materna, então punham tona em vez de etona, porque tona significa uma coisa e etona também significa outra. Dada a altura, o rei Pedro Tona, que acabou de falecer ainda há pouco tempo, dado alguns meses, lá de um grande Soio, e eu sou de Quimpange, no Soio, e então ele depois tentou expor essa situação, dizer, não, Etona, o teu nome não é Tona, o teu nome é Etona. Etona significa uma coisa e Tona é outra. E você é nossa embaixada, você é nossa bandeira, é nossa resistência, é nosso símbolo espiritual. Então tens que corrigir automaticamente o seu nome. Foi a partir dali que eu e a partir daí também corrigi e começa acabou por ceder, viajar para o mundo inteiro, praticamente que foi uma força espiritual que me levou ao mundo, conhecer o mundo para depois a mim mesmo também conhecer-me. E foi essa experiência que posso traduzir em termos do meu nome, naquilo que é o elemento energético espiritual que possa simbolizar e também. Mas agora, já vemos que nasce no sonho. Gostávamos de saber como foi a infância e a juventude do mestre Etona. Bem, a infância e a minha juventude é uma infância complicada. Fui das crianças muito mais nómadas. Eu digo nómade porque eu já dormi em sítios. Primeiro, posso dizer que na minha infância eu nascido mesmo aqui em Paz, vivi na central elétrica. O meu pai eu era o baixinho, que era um dos assistentes da máquina, do gerador elétrico da central. Nós vivíamos mesmo lá na central. Quem conheceu o baixinho, que é o Tomás Tono, na verdade. E então, esse elemento que é o meu pai, onde nós vivíamos, a dada altura, minha mãe vai para tratamento para Luanda e depois eu vou deixar-me na minha tia com 8 anos e depois, como eu não tinha aquele estado selvagem, Estamos a ter alguns cortes, mestre. Estamos a ter alguns cortes. eu digo que é estado selvagem, que é. Sim, estou. Sim, mas estávamos a ter Terá alguns havido um cortes. corte. Sim, Sim, terá sim. havido um corte. Pois. E então fui viver no Guitona. E com 8 anos já fui ver no Guitona, nem tinha começado iniciado a estudar, eu fiz uma confusão, acabei por começar a estudar na escola do Guitona, que é a escola primária, onde eu comecei a estudar, e comecei a viver uma vida mais selvagem ainda. Porque quem conhece o bairro Guitona, que é o primeiro bairro de quem entra para o Soio, é o primeiro bairro que nós encontramos. Vamos encontrar ali praticamente sem pejoratividade nenhuma. Mais ou menos uma população que vivia quase no estado selvagem. E aí onde aprendi a caçar seixas, aprendi a caçar pacas, aprendi a fazer armadilhas de rato, de pássaros claro, também com instrução de campesinato. E aí, na colheita de junguba, por exemplo, sei que já dormi em árvores, né, em cima das árvores, porque quem vai fazer a colheita lá, às vezes, é muito distante, e então nós saíamos um dia antes, já não podia voltar a casa, tínhamos que dormir lá uns 2 ou 3 dias, para poder aproveitar, retirar as jungubas do chão, e esses 3 dias aquilo era dormir em cima das árvores. E depois disso, também dormi em bosques, porque quem conhece
Quitona usam mais o Undila, não é? Undila, onde os caçadores das seixas iam nas segundas-feiras e só voltavam no sábado. E esses dias todos viviam em bosques, nas matas, sem proteção nenhuma, não havia arma, não havia nada. É só para dar um exemplo, por exemplo, quando assisti o filme O Americano em África, eu também estava a identificar-me junto justamente dessa vida selvagem. Quer dizer, é uma vida muito turbulenta, mas também não tinha deixado de estudar. E até um dia que o meu pai mandou-me para Noki para, mais uma vez, ir estudar, e aprender o ofício de alfaiate. Vivi também poucos anos em Noki. De Noki fui passar férias ao Soio. O Soio também quase que fiquei lá muito pouco tempo. Acabei por voltar a sair para Luanda, porque naquela turbulência de rusgas, guerras e tal, porque estava naquela iminência da independência. Quando deu 11 de novembro, por exemplo, já estava no Soio. É lá onde tivemos a acompanhar todos os festivos, aquela situação toda que aconteceu sobre as guerras e o ser daquilo que é a independência nacional. E depois acompanhando situações de guerra, até que o meu irmão tirou-me do sonho para voltar a me pôr em Luanda, com o fim de estudar, porque ele não queria que eu fosse a tropa assim tão prematuro. E essa tropa que acabei por... Cheguei em Luanda também. Mas o mestre acabou mesmo por ir à tropa. Não, pronto. A dada altura eu fui aprender o ofício de alfaiate. Não, deixei de aprender o ofício de alfaiate, que sei muito bem fazer corte e costura. Eu chego na ilha de Luanda, não tinha como... Pronto, eu não tinha mais nada a fazer. Comecei de novo a praticar até corte de costura. A dada altura eu sei que estava para ir à Polônia, porque tinha um primo que trabalhava nas pescas, e então estava para ir em bolsa de estudo na Polônia, e minha irmã também negou, disse que opa, não podiam perder o irmão, éramos poucos e tal, não sei o quê. E pronto, eu segui o aprendizado de pintura com o mestre João Luís de Almeida, que trabalha ali nos Trapalhões, e a casa dele nos Trapalhões, onde eu aprendi o ofício de pintura. Claro, 3 anos depois, comecei a me sentir aflito. Nós estudávamos, por exemplo, no Augusto Ngangula, né? Começamos no 14 de abril, na ilha de Luanda, depois fomos para Augusto Ngangula, e então recordo muito bem que quando houvesse rusga, as pessoas tinham que pular pelas janelas. E às vezes também havia aquele tempo de mãos livres, mão branca, caixão vazio, e aquelas turbulências todas. Mas as rusgas também recrudescia-se, e então, a partir dali, vi-me que não interessa estar sempre a fugir rusga, vou ter que me apresentar mesmo, porque já era abrangido, né? Vou me apresentar, 18 anos, tenho que ir à guerra, porque tem que se libertar o país, apesar que era uma liberdade, a libertação que era lutar para o fim da reposição da guerra. Pronto, com a UNITA, aí não estaríamos a falar só do sul-africano nem da FNLA, as tropas aéreas, mas sim, era mais UNITA. E fui-me apresentar, os adidos, depois acabei por começar a recruta na Ilha da Kazanga. Ilha da Kazanga, aquilo depois de estar abarrotado, voltamos da base Maria de Guerra, pois já tínhamos 3 meses de recruta, Maria de Guerra, depois como viram que aquilo estava muito cheio, havia muita recruta, porque cada oficial punha lá o seu sobrinho, e eu punha lá o irmão da namorada, aquilo foi um excesso de recruta, e aí sim, foi mais um azar. Acabei por ir fazer o curso praticamente de inteligência militar no Quando Cubango, nós é que abrimos o CIR dos cubanos, atrás do aeroporto de Menongue, onde fui fazer uma recruta muito mais adaptada para a guerra, porque os nossos instrutores foram cubanos, então estudamos quase tudo que era experiência de combate na guerra. E depois, quem inaugurou ou quem fez o fecho de nossa recruta foi, na altura, o general Armando da Cruz Neto, que era o comandante da 6ª Região. É claro, depois do fim da recruta, aí as coisas pioraram mais, não é? E aí que tivemos lançado, eu, por exemplo, tirei bom, e como tirei bom, tinha que ir ao curso dos oficiais, mas depois fui trocado por uma situação que não interessa aqui a focar para não ferir sensibilidades, trocaram-me e eu acabei por ir para a 16ª Brigada, e onde tive que participar realmente em algumas situações muito mais piores. Pronto, quando se fala de guerra, é mesmo guerra.
E pronto, é que a minha trajetória de vida civil para a vida militar foi mais ou menos isso, até que surge o chefe de Estado-Maior, porque nós tínhamos um comandante que era o comandante Kayaka, o chefe de Estado-Maior, o capitão Kanga, e ele depois achou que eu era um miúdo que não devia morrer na frente do combate. Foi assim, porque o meu chefe do batalhão foi o Sakayoya, o comandante Sakayoya. E ele disse, pai, esse miúdo não pode morrer na frente do combate. Esse miúdo, o dia que ele morrer, tem que morrer na retaguarda, porque o país há de precisar dele. Eu não sei por que ele falou daquilo, mas também sei que não é a única pessoa que falou isso. Por isso é que eu entrego o meu sacrifício para tudo que é da minha nação, porque eu fui recebendo legados para pessoas que foram morrendo, que eu próprio também não acredito porque é que as coisas aconteceram assim. Então, a partir dali, ele tirou-me das comunicações, porque tirei o curso das comunicações, tirou-me do primeiro batalhão, lá na 16ª Brigada, que estava justamente na ponta do aeroporto, quem conhece o Cuito Naval. E tirou ao ali, fui para as operações, porque eu era desenhador, já tinha instruções técnicas para esse efeito. Fui para a cartografia, fiquei no gabinete das operações da 16ª Brigada, e a partir dali comecei a trabalhar já com um bocado mais alívio. Mas quando estive nas comunicações, a situação estava pior. Depois eu tinha um problema grave, porque o meu primeiro o primeiro soldado, operador da rádio R104, não dominava o aparelho, porque ele não tinha as habilitações que ele apresentou. Depois deu-se conta que foi uma fachada, não tinha habilitação suficiente para poder operar a técnica. E eu passei mal, porque eu, às vezes, ficava 24 sobre 24. E quando chegasse a minha vez para ir escolhido também para ir ao combate, eu também tinha que ir ao combate, mas para mim foi recordações que eu digo que sorte também eu acho que não, porque eu lutei mesmo também depois para sair de lá vivo, e os meus amigos, a maioria dos meus amigos morreram, por isso que também quando foi para dedicar o meu trabalho ao Memorial do Cuito Carnaval, que foi o único artista, porque na altura então o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, indicou-me que eu que devia fazer toda a operação de manutenção técnica artística, o Memorial do Cuito Carnaval. Fui o único artista que trabalhei com a empresa, é uma empresa coreana, e eu disse que não podia receber nenhum tostão, porque as pessoas que ficaram lá, que foram comigo à guerra e que ficaram ali, valiam muito mais do que eu devia receber em troca daquilo que eu iria receber minha participação na guerra do Cuito Carnaval. Quer dizer, são situações que pesem em mim, mas eu consigo me libertar espiritualmente porque eu faço de tudo para que ninguém fique triste até os mortos. Penso que, só para esclarecer aos nossos seguidores e membros, sabemos que o mestre Tona participou da Batalha do Cuito Carnaval. Mestre, gostaríamos de ouvir, apesar dos relatos que o mestre já deu, mas gostaríamos ainda de saber quais foram as outras experiências que o mestre teve ali da Batalha do Cuito Carnaval. Não, a experiência de guerra não tem muita diversa para contar o contrário. Não interessa, porque as pessoas que estiveram na guerra sabem muito bem o que é ter guerra. Agora, também posso dizer que quando depois a última batalha, que é aquela que ditou praticamente a vitória da guerra a nível da África e em particular Angola, justamente que deu para os tais acordos com os Estados Unidos, essa não, por acaso, eu já tinha saído. Mas o Cuito Carnaval foi sempre um Cuito Carnaval, porque nós tínhamos situações de que as forças da UNITA eram as mais operacionais, por causa justamente da Jamba, ali perto, eram na tropa, nós chamávamos de tropas especiais do Savimbi, porque se você se deparasse com aquela tropa que usava botas castanhos, na verdade, que usava botas castanho, fardamento castanho, justamente que tu tinha mesmo que respeitar que aqui o combate vai ser uma coisa séria. E então, porque depois eram tropas que usavam, por exemplo, a caixa de coronha móvel. Não era fácil encontrar alguém, um operacional
da UNITA a encontrar que usasse a cada economia móvel. É só para ver isso, para quem esteve na frente de combate, ouvir o que eu estou a dizer, e os materiais, e os equipamentos que eles ultrajavam, automaticamente sabe muito bem o que é que eu estou a dizer. Agora, o culto carnaval sempre foi culto carnaval. É só para dizer, por exemplo, ali você aprende a ser homem. Nós, por exemplo, a mata-bicho, o pequeno almoço, eram feitos às 4 horas de madrugada, ou a partir das 3, até às 4 terminava. A partir das 3 horas nós tínhamos que comer e a partir dali estaríamos descansados nas trincheiras para saber o que é que depois vai acontecer logo a seguir, ok? E depois, outra situação é, muitas das vezes nós ficávamos 24 horas sobre 24 em termos de alimentação. Você come hoje às 16 e vai voltar a comer às 16 depois da manhã. Quer dizer que aí onde nós comíamos, em termos de alimentação, tínhamos que comer que é o farelo dos porcos, né? Nós fizemos, quando às vezes dissemos, é farelo dos porcos, mas nós, tropas, comíamos farelo dos porcos porque não tínhamos como. Perdemos, em termos de alimentação, e digo isso aos jovens, logo na primeira leva, nós perdemos uma percentagem muito forte de jovens, porque esses jovens, os seus pais já comiam, aqui em Luanda eles comiam tortulho, que é o cogumelo. E eles, quando chegassem lá também, quando chegaram lá, pensaram que o tortulho era todo igual. Claro que nós aqui ao norte não tínhamos, eu, por exemplo, nunca tinha comido cogumelo, mas quando cheguei lá já vi as pessoas já catarem cogumelo. Então ali é um cogumelo que é verniz, aquele que assim, aparece tipo cogumelo verdadeiramente venenoso. Quem come aquele cogumelo de manhã, até às 2 horas, já pode contar que está morto, não é? Então, perdemos muita gente nesse sentido. E o resto são os operacionais de guerra, né? Quando é guerra mesmo, não interessa estarmos aqui, conforme se vê nos filmes, é conforme a guerra. Pronto, a guerra é boa quando está nos filmes, mas quando está assim, não estamos numa frente ali onde há troca de balas, não há histórias cá para contar. O mais importante é que se safou, safou. Então, hoje eu sou um dos sobreviventes da 16ª Brigada. Há um jovem que eu nunca vou esquecer, esse jovem que fez com que eu também fosse ao Cuito Carnaval, porque nós nos conhecemos, não nos conhecíamos antes, nos conhecemos lá na ilha de Kazanga, que é o irmão, o caçul do Tony Helena. Quem conhece, o que fazia o programa Bengo Presente, por exemplo, Tony Helena foi muito ouvido. O irmão deles, caçul, justamente tinha um nome de História. E o nome de guerra, o nome até é Revolução, o nome de guerra. E aquele nome de guerra era História. E claro, com o caçula tinha muitos mimos e tal, e eu muitas vezes fazia esforço de poder assegurá-lo, porque chorava quase em todo momento, porque todo mundo sabia que quem chegasse no Quando Cubango, havia a chave de entrada, conforme se dizia, não havia a chave de saída. E então chorava sempre. E nessa condição de fragilidade, de mimos praticamente, talvez de nascença, não é? Para falar, não é uma questão de ferir sensibilidade, mas eu conheci muito bem e foi um amigo. E para dizer que se eu fosse escalado para ir ao combate, ele tinha que ficar na unidade, ou vice-versa, porque nós os dois, o comandante sabia que nós os dois nunca podíamos estar numa operação conjunta, porque dizia-se que, para vocês, da forma que são irmãos, se há um de vocês apanhar, o outro vai estar disperso e é capaz de apanhar também um tiro por causa do outro que apanhou primeiro. Então, nós não podíamos ser escalados no mesmo combate, ou eu ou era ele. E quando eu saí do Cuito Carnaval para Menongue, tentei fazer tudo por tudo também para ver se conseguisse tirar o rapaz de lá, que era o meu colega, na verdade, amigo, mas não foi possível. E tinha o chefe de Sanda, que é do Tombe, que é da povoação do Tombe, que eu conheci, tinha uns que era de um Sumba, tínhamos chefe algum de Ouija, por quê? Porque o pessoal do Norte, quando eu estive na brigada, depois de estar nas operações, eu já sabia de onde que essa gente era, por causa do código do último nome, porque a maioria, até da minha idade, tem sempre o último nome, que é nome de mulher. E então eu ia ali na lista dos soldados, eu sabia que no primeiro batalhão tem dois
no segundo batalhão tem um, não sei o que nas comunicações temos três, são experiências de guerra, são experiências isso, numa condição mais científica, não empírica, e essas experiências são experiências que os jovens também deviam aprender e que podem escapar de alguma situação anômala, ao contrário da vida normal. Então, mestre Tona sai da guerra, no caso do Cuito Cuanavalidigo. E quando é que o mestre se afirma nas artes? Estamos aqui a falar de escultura e artes plásticas. Não, escultura e pintura. Do princípio, primeiro, tenho que dizer que os jovens agora são jovens que, em vez de estarem, por exemplo, a apreciar um ateliê ou estar a assistir um mestre, ouvir histórias, porque no ateliê de um mestre ouves muita história e muitas das vezes até dali aproveitamos comer aquilo que sobrar quando o mestre come. E eu comecei a aprender praticamente o ofício de escultura no sonho, que eu mestre tudo, mesmo no quimpás. Que eu ainda comecei praticamente porque enquanto não fosse a lavra, e então não vejo de estares a vadiar, porque depois o bairro fica todo vazio, todo mundo foram à lavra. Então o único setor onde podíamos estar era lá, onde tinha os artistas, os artesãos, que eu mexi tudo, depois tinha o mestre em quem apoia, no Quimpães, e aí onde comecei a aprender o ofício, depois de eu negar o ofício de alfaiate. Porque o ofício de alfaiate a mim neguei porque eu achei que naquela altura, porque eu queria um dia fabricar alguma coisa, inventar alguma coisa, e o ofício de alfaiate não achava que pudesse me levar a algum lado, porque havia pouca informação daquilo que é, por exemplo, agora a moda, o estilismo, a costura com um nível superior, mas naquela altura era cozer uma calça com chatice, aturar aquele povo do sonho, cozer uma camisa, cortar, corte e costura, era o normal. Então, eu queria aprender outra coisa. Foi a partir dali onde eu comecei a aprender o ofício de escultura, no artesanato, comecei tudo, não é? Fazer santas, abrir elefantes, fazer, por exemplo, gazelas, fazer aqueles animais, as aves pastores, então de pau e muitas vezes de chifre. E depois aquilo coabitava por um outro ateliê, que era o mestre em quem Empódia, que pintava, que era o pintor, e também ia lá e ia pintar. E a partir dali, quando saio do sonho, o meu falecido irmão tira-me do sonho e manda-me depois para Luanda. E a partir de Luanda é onde eu fui, não queria mais fazer nada, tentei a vida do alfaiate, mesmo Mambolei, quem conhece o Mambolei na ilha de Luanda, justamente no Lelo, onde ele tinha casa de costura, e eu onde eu quis, como não fazia nada, não queria ficar parado, comecei lá a praticar de novo o ofício de alfaiate. Só que esse mestre depois começou a me vender tecidos às noites, quando eu saísse, arrumava a roupa. No dia seguinte, quando fosse, faltava uma calça, ele vendia, faltava um tecido, vendia. Tanto que ele morreu nas circunstâncias que ele morreu quase incompreensível, mas justamente, provavelmente isso provocou a morte dele, de muitas coisas que ele praticava, não é? Que aldrabava muita gente, e eu tive que depois ir passear no ponto final, foi onde fui encontrar um grande paisagista que até hoje está lá, o mestre Luís. E aí onde eu achei que, pronto, esse eu devia me ensinar. E como eu devia me ensinar, mas não tinha como penetrar até lá, não é? E falei com o meu cunhado falou com um dos nossos vizinhos, que é o Tiadão, justamente também do Xinde, que falou com ele, pediu para que ele me ensinasse. A primeira fase houve uma grande resistência, realmente não queria me ensinar, mas houve depois a insistência também, até que ele aceitou e teve que se pagar um dote. Ao pagar o dote, pronto, na altura as pessoas sabem muito bem, o dote é uma grade de gasosa, um grade de cerveja, um garrafão de vinho, que era o dote de entrada. Pagou-se e a partir dali aceitou, porque a sogra também, a mulher realmente, a falecida tia Lina, de Luanda, a sogra também são de Luanda, da ilha de Luanda, pediram, porque opa, tens que ensinar o rapaz, porque também tens filhos e os filhos poderão depois seguir o mesmo percurso, alguém de lhes ensinar, e você tem que aceitar. E ele, como é de Cabinda, pronto, acabou por aceitar e comecei a aprender aí o ofício de pintura, não foi, nunca foi fácil.
chamavam os bacongos, os mussorongos chamam dos mulatos. E então, aí onde fiz 3 anos, depois dos 3 anos, achei que ele próprio começou a dizer, não, é melhor entrar na guerra, na tropa. Ele aconselhou-me a entrar na tropa. E eu também achei que tinha mesmo que entrar na tropa, porque aquilo era só fugir rusgas e tal, a pessoa não estava à vontade. E acabei por ir à tropa, para aquele histórico meu da tropa, foi nessa condição. E pronto, a tropa também, o que é que me safou? Foi justamente a arte, o ofício também das artes. Porque um dia eu estava a dormir, por exemplo, lá no refúgio, mesmo lá no Cuito Carnaval, no 1º Batalhão, eu estava a dormir e sonhei a pintar uma paisagem. E dentro dessa paisagem, eu sei que é uma paisagem muito grande. Quando o quadro acabou, eu tentei entrar na paisagem. Quando eu ponho o pé, a paisagem começou a queimar. E eu, depois, ao sonhar, eu comecei a chorar por causa da paisagem que estava a queimar. E quando eu acordei, senti, que é isso? O que aconteceu? E foi a partir dali que eu pensei, não, vou fazer um jornal mural. E esse jornal mural, na altura, tinha que era apenas desenhar o Lenin, desenhar o Agostinho Neto, Carlos Maxi. E foi suficiente. Houve uma visita da brigada, quando lá fora encontraram o jornal mural feito por mim, com desenhos que pronto, nem havia papel A4, aquilo é tirar as folhas do meio do caderno, e essas folhas é que a pessoa tem que desenhar e escrever para fazer o jornal mural. E quando o comissário chegaram lá e viram logo e disseram, aqui há alguma coisa está a acontecer, que é algum errado. Porque esse indivíduo, quem é? É soldado da Revolução. Então diga a ele que tem que se apresentar lá na brigada, a direção da brigada, porque as operações precisam e também a direção política precisa. E só para ver o que aconteceu na altura, né? E depois, eu no rádio, aquele rádio lá de fio, e eu estava de serviço como comunicador, e depois já havia uma chamada, eu recebi uma mensagem a dizer que, olha, para o soldado Revolução ir à direção da brigada, que era preciso ter lá, fazer algum trabalho. E eu, como soldado de Revolução, não podia me apresentar como soldado de Revolução. E tinham que ir dizer ao comandante que, senhor comandante, estão a precisar do soldado da Revolução para se apresentar na direção da brigada. E então o comandante, o Vietnã, que Sakayoya, disse, não, vai dizer ao comissário, diga a ele que o soldado da Revolução está na montanha de Samaria, é o grupo que está na montanha de Samaria que está a defender a posição da montanha de Samaria. E eu fui lá no rádio e disse, olha, senhor comissário, o soldado da Revolução está na montanha, é o grupo que está no pelotão que está na montanha de Samaria, então por isso é que ele não vai poder aparecer. É só para ver, por exemplo, ser militar, o que é isto, né? E claro, também era a partir de ser jovem, mas um jovem ativo, esperto, e quando me percebi que a direção da brigada precisavam realmente de mim, eu comecei também a fazer o baixo para ver se eu conseguisse sair de lá, porque quem estava na brigada sabe muito bem e que havia o perigo mesmo de qualquer momento morrer. Mas também havia uma outra situação que me fez sair daí, porque um dia saímos numa operação e quem leva a arma do comandante geralmente é o comunicador. E eu, como comunicador, ou um leva o rádio, e o outro é que leva os acumuladores. E eu, realmente, que levo os acumuladores, também, às vezes, levo as duas armas, a arma do comandante e a tua própria arma. E se tiver a pistola, ainda com a sua pistola no colder, e o comandante fica apenas a andar com a pistola dele. E eu estava a levar a arma do comandante Sakayoya, e recordei-me abrir a patilha da cá, e quando eu abri a patilha da cá, estava cheio de teias de aranha, terra vermelha, não sei o que. Disse, então, mas nós limpamos a arma todos os dias, às 17 horas, nós tínhamos que lavar a arma. E como é que a arma do comandante está assim? E eu comecei a investigar nos meus colegas, eu vi uma situação que eu não consigo acreditar. Depois, aqui, o comandante aqui, a pessoa que morre, ou o radista, ou o secretário. E aí foi onde comecei a fazer a minha toda força de poder sair dali e tomar uma outra posição, né? Mas são situações que aconteceram e que fazem parte da minha vida e que aí, provavelmente, é aí onde começa o meu sentido de assumir como filósofo,
porque a filosofia não é o estudo, mas é a prática e o comportamento dentro do percurso filosófico para se identificar como filósofo, porque senão todo mundo é filósofo, não é? Porque todo mundo sabe que os sinais de filosofia começam a partir dos primeiros sinais de vida e primeiros gritos de vida. Só depois é que aqueles que se demarcam e começam a praticar o que temos que chamar de filósofos. Agora, o resto são estudiosos de filosofia, podem fazer ciência superior de filosofia, catedrático de filosofia, mas se não praticar filosofia, desculpa, não é fácil denominar essas como filósofos, né? Mas falando em filosofia, sabemos que há uma corrente filosófica em nome do Etona, ou seja, a chamada a corrente etonismo. A questão é como surge a ideia dessa corrente filosófica etonismo e a trajetória dessa corrente, as repercussões e hoje, como é que estamos em relação a essa corrente filosófica? Bem, é só para dizer que vamos começar no hoje. No hoje, é só para dizer que há situações que não caem simplesmente por caírem. Primeiro, eu queria entender, depois de viajar ao mundo inteiro, se eu começar a dizer, a ditar aqui os países onde eu fui, é claro que sou capaz de esquecer-me de 2 ou 3 países, ou 4. E então, não é fácil me recordar quantos países que eu pisei a nível do mundo. Mas também posso dar essa atenção. Dos países que eu viajei, não sou boêmio, não tenho vidas, às vezes, excessos, não é que não deixa de ser animal, sou mesmo animal e assumo que sou animal. E todos aqueles elementos que surgem quando um animal, às vezes, muda de posição, eu também os tenho. Agora, tenho um vício, que esse vício, não sei como é que entrou em mim, é de conhecer, lutar para conhecer os outros, para depois me conhecer. E essa condição é que digo que esses países todos onde eu fui, cada país onde eu pisei, foi para tentar lutar e saber como é que eles vivem, quem são, como é que eles vivem em termos de independência ou em termos de dependência, e depois como é que se libertaram, como que comportamento que eles assumiram e que atingiram. E foi nessa condição que, ao fazer a arte, também comecei a perguntar, porque o Ocidente diz que os angolanos não fazem arte. Da mesma forma que os africanos não fazem filosofia, ou não têm filosofia em África. E então eu começo a ter uma certa inquietação de tentar perceber, porque se diz que todo mundo é filósofo, e depois eles dizem que em África não tem filósofo, e, então o que é isso? Depois, eu também, ao funcionar em termos de diplomacia, comecei a tentar ver, ao investigar também, as pessoas estão a dizer que a África não faz diplomacia. Mas agora, se a diplomacia é apenas dizer quem somos, como é que a África não faz diplomacia? Daí que depois a África não respeita a sua cultura. E então, a cultura, o que é isto? Essas perguntas acabaram por, depois, ao fazer as artes, e eu comecei a procurar, a fazer muita leitura, ler muito, procurar muito para saber, para entender o que é isso. Depois as pessoas falavam que é arte num sentido pejorativo, arte africana. E quando eu vim dar conta, mas a arte africana, se não há arte europeia, não há arte americana, não há arte asiática, como é que tem arte africana? Quer dizer que é também mais um sentido pejorativo. E a arte tem de ser universal, porque quando se diz arte africana, está a atingir o elemento que é o artesanato, não é? É uma ação pejorativa, é um retrógrado. E só que em África as pessoas consomem mesmo isso. Só que essas perguntas todas fez com que começam a fazer loucuras nas artes. E quando começam a fazer loucuras, porque em vez só de desenhar o homem, porque aprendi a desenhá-lo, em vez só de esculpir o homem, aprendi a esculpir, mas disse que depois nós temos que destruir para depois desconstruir e voltar a construir. Esses elementos todos que indagam o sentido do belo ao encontro do nosso pensamento, foi a partir dali que surge fazer outras coisas, não fazer cubismo, surrealismo, expressionismo, dadaísmo, o estado da cor, o estado de não sei o quê, todas aquelas versões
técnicas científicas ou filosóficas que identificam o processo da arte. E então, essas perguntas, eu comecei a fazer coisas loucas. Até que, um dia, o professor Batistama, jovem, digo jovem porque sou muito mais velho dele, ele vinha do Museu de Antropologia, e eu, na altura, já era secretário-geral da União Nacional dos Artistas Plásticos. E ele, na porta, mesmo na galeria, pergunta-me se queria entrar e visitar a exposição que lá tinha. Eu disse que sim, pode entrar. Não era a minha exposição, era uma exposição coletiva. Ok, ele entrou e tal, disse, não, mas eu queria escrever sobre a arte, mas os meus professores lá na Universidade de Plymouth dizem que a África não tem artistas, Angola não tem artistas, e então vim só visitar, mas eu tenho essa inquietação. E eu disse, eu já viste os meus trabalhos? Disse, também esculpo, também pinto. Assim, pinto. Então vamos lá ver. Fomos lá ver. Na altura tinha um ateliê ainda na UNAP, tinha lá as obras. Fomos ver essas obras e ele, quando viu, disse: mas posso escrever sobre as tuas obras? Não, não tem problema. E sempre que puder, posso vir visitar o teu trabalho? Sim, não há problema, ela está aqui à disposição, não há problema, quando quiseres, apareça. Então ele vai, escreve um texto, manda para a universidade. Depois a resposta foi: epá, o que você encontrou, você como estuda na universidade, não podes dizer, comparar com o cubismo, com o surrealismo, porque o que nós nos deparamos é que isso não tem nada a ver com aquilo que você está aqui a comparar. Então dê o nome naquilo que você está que você estudou, que você está a investigar. Então o professor Batiscama veio a mim e perguntou-me se podia dar o nome de etonismo. A história do etonismo começa até aí. Podia dar o nome de etonismo porque as obras eram de Etona, então vai dar etonismo, estilo etonismo. Disse, isso depende de ti. Disse, não, mesmo depende de mim ou não, eu tenho que dar nome, e o nome não vou dar um outro nome, porque quem faz isso és tu. Disse, está bem, pronto, pões o etonismo. E aí, pois, e a partir dali, só que quando começa a escrever, começa a guerra em Angola, né? E quando começa a guerra, dessa confusão do etonismo e não etonismo, e depois houve críticas entre o doutor Michinji, outro Albano, o Albano, que é um constitucionalista, na altura até também escreveu artigos contra a nossa posição, e foi nessa condição que começou a guerra. E depois eu queria entender essa guerra, o que é isso, porque não era possível entender, porque depois meteram-se em Dunduma, Jorge Gumbe, e muita gente que faz artes, né? E no terceiro simpósio, nós apresentamos o terceiro simpósio sobre a cultura nacional, na qual quem presidiu o ato foi o então presidente José Eduardo de Santo, e fez um discurso até que abonava a questão do etonismo, mas mesmo assim houve juramento lá das pessoas que lá estavam que nunca poderia surgir o etonismo em Angola, porque não podiam deixar que isso aparecesse. E eu não entendia nada disso, não conseguia entender, porque eu também sou angolano, e quando se trava um angolano num processo desse, não era fácil de entender. Mas também isso cada vez me foi dando teimosia, para dizer que se sou angolano, por que não fosse promissor a fazer isso? E aí, pronto, começou a guerra com o etonismo, e esse etonismo levantou polêmica, entrou em combate, publicou-se um livro, realizamos um simpósio. No simpósio, então, a ministra da Cultura, a doutora Rosa Cruz e Silva, eram mesmo as pessoas que a própria ministra combateu diretamente, o doutor Canjimbo, Luiz Canjimbo, também combateu. Tínhamos o apoio do doutor Calei, não é? Mais velho Calei, que apoiava, mas também como secretário-chave, e era o único que podia sair-se, salientar-se para poder apoiar, mas não tinha força suficiente para poder gravar os outros, mas foi sempre um combate. E daí que eu quis entender esse fenômeno, não é? Porque depois fui recebendo nomes, esse Bacongo não pode, não sei o quê, esse Bacongo é atrevido. Em Portugal tivemos reuniões de conselho científico onde foi aprovado o etonismo e a publicação do seu livro. E depois, quando voltássemos lá para reunir, só sabia que os portugueses, eles próprios descartavam, mordiam-se. As pessoas que diziam que sim, que estava tudo aprovado, que sim, era muito importante, eram as mesmas pessoas depois que fechavam os ouvidos para não querer ouvir do etonismo.
Tudo isso eu quis saber, compreender melhor e fez com que eu fui fazer a licenciatura, mais uma vez, uma licenciatura em Relações Internacionais, que era para compreender o comportamento daquilo que acontece em Angola. E hoje já não tenho dúvida, a estudar a diplomacia, ciências de diplomacia, já não tenho dúvida daquilo que tem acontecido e que vai continuar a acontecer se nós não tivermos fé e estarmos unidos para saber o que somos, o que queremos e para onde nós vamos. Quer dizer, tudo isso, o eitonismo criou uma situação muito grande, porque aqui há pessoas até que dizem, assimila-se a essa igreja, depois você fica livre dessa confusão. E eu também dizia que não tem como, eu já sou, e não, a minha luz não vai apagar. Claro que eu fiz um recuo de quase 10 anos, tive que fazer um recuo, porque depois as pessoas começaram a acusar que era a igreja, e depois uns diziam que era partido político. Quando as pessoas começaram a falar de que era um partido político, o etonismo, então eu tive mesmo de largar, e até tive algumas discussões com o professor Patrício Baticama, é que ele dizia que não, mestre, não entende, porque você não sabe, porque o etonismo está muito longe, as universidades já estão a estudar isso, você não pode abandonar. Claro, não posso abandonar. E ele não sabia que foi uma questão de estratégia, porque estava a receber recados que, naquele momento, se eu fosse mais teimoso, teria morrido, ou teria me matado. E então, mas eu disse que não, deixe-me organizar, vou me reestruturar. Um dia depois, se ainda continuar vivo, aí sim vou voltar à ribalta. É claro que, neste momento, surgiu mais uma luz no túnel. A partir da altura que eu fiz a exposição no Cacoaco, surgiram jovens que queriam desbravar a associação, o núcleo do etonismo, e aí tem sido já um fenômeno muito grande, porque agora temos etonistas em Benguela, temos etonistas no Bié, etonistas no Ambo, realizamos um encontro do etonismo do núcleo em Luanda, na União de Escritores Angolano, foi dia 18 de novembro, e agora o Benguela também já está a se preparar para reunir o encontro provincial de Benguela, vai haver um encontro provincial do Bié, e na parte norte, pronto, há uma certa letargia, um pouco, naquilo que é cedência para que as pessoas também consumam esta questão de filosofia, mas é um movimento que deixou de ser apenas um movimento de artes plásticas, mas agora nós temos jovens professores universitários, licenciados em filosofia, estudaram até em quadro superior da igreja, não é? Seminário de católico, nós temos engenheiros, temos historiadores. Hoje há uma gama de especialistas, politólogos, não é? Todos esses agora que fazem parte do etonismo. E então, o etonismo já não é mais para parar, é uma filosofia que se identifica em nós, simplesmente é uma filosofia que exige que o angolano tem que pôr o pé no chão, porque o que está a acontecer hoje é uma situação muito anômala, uma situação muito perigosa para os angolanos. O angolano não quer trabalhar, eu mesmo nesse momento estou na cidade do Zete, do Ambrizete, venho de Tomboco, e aquilo que eu vou vendo, aquilo que nós temos em Luanda, afetou praticamente quase todas as regiões. Nós vamos encontrar o comércio, não é uma questão de xenofobia, mas é uma questão de reflexão. As questões do comércio, a questão de prestação de serviço, os angolanos não querem fazer nada, senão o melhor que eles sabem fazer profissionalmente é ter uma cerveja na mão, é ter uma lata de linguila, uma garrafa de linguila na mão, um copo de samba na mão, um bibidi. E isso estamos a nos automatando. E o etonismo vem lutando para que a recuperação desses valores e começarmos a dizer que é preciso trabalharmos, e isso é que é importante, na verdade. Claro que já encontrei jovens que têm uma profissão linguística, por exemplo, domínio de inglês, e encontrei no Tomboco, hoje entregou-se à agricultura. São iniciativas que é preciso ser recuperado, tem que ser recuperar isso. Então, mas para recuperar isso, nós não é só
num quadro religioso para nós ir buscar esses valores, mas tem que nos assentar no quadro filosófico, porque é a filosofia que liberta o homem, não daí que nós temos essa experiência aqui. A Ásia não se dispara o sentido da vida normal do homem, é o quadro filosófico. Por isso é que há congresso de filosofia na China, congresso de filosofia na Índia, congresso de filosofia de estética na Coreia do Sul. Esses países todos vão se libertando, adotando essa forma de vida. É isso. Agora, a religião não. A religião é conflituoso, porque a religião, nós vamos ver que todos os conflitos que acontecem no mundo estão imbuídos dentro da religião. Não é que eu não seja religioso, não é que eu seja crente, mas é preciso cientificamente analisar esse fenômeno para ver se nós, em Angola, consigamos nos libertar. Pois, sabemos, obrigado, mas sabemos também que as artes que o mestre faz também é associado a outra responsabilidade. Estamos a falar concretamente de secretário-geral da União Nacional dos Artistas Plásticos. Mas, falando disto, e porque sabemos que tem o controle dos artistas plásticos do país, gostávamos de ouvir, né, como é que estamos diante das artes. Estamos aqui a falar dos fazedores, a forma como vivem, que principais dificuldades é que enfrenta essa classe, uma vez sendo o secretário-geral da União Nacional dos Artistas Plásticos? É importante que essa pergunta seja feita para ser analisada mais no quadro científico, não no quadro religioso político. Porque para desenvolver o homem, nós temos 3 segmentos em termos de pontos triangulares que são funcionais para o desenvolvimento do homem. E então, esses 3 pontos eu posso identificar automaticamente. Um, que identifica a política, o outro identifica a religião, a política, onde está o poder governamental, não é? E depois a religião, que é o poder da crença, usando o sentido, elementos dogmáticos para o seu exercício. Depois temos a parte filosófico-ciência, que é a parte justamente adotando a ciência para alcançar o desenvolvimento. E nós em Angola só trabalham 2 pontos, só há 2 pontos vivos. Só, repito mais uma vez, só há 2 pontos que têm se gladiando e vivos em Angola e em África, porque os colonos, os países que nos colonizaram, eles nunca tiram o pé nos países onde nos colonizam. Nós vamos ver em comparação, nós temos, não são só a África que foi colonizada, também temos que o Mercosul, né? Os países sul-americanos, também muitos deles foram colonizados, temos a Ásia, que também tem muitos países colonizados, mas a África não se consegue libertar por quê? Porque a África foi incutida um acento muito grave naquilo que é apreciar o mundo na base da religião. E como os colonos sabiam muito bem o que eles faziam, então forçosamente as pessoas culturalmente foram engajados ou foram presos nesse sentido. E aí se esquecendo o outro ponto, que é o ponto de desenvolvimento, que traz o desenvolvimento, que é a ciência e a filosofia. E então, ao trabalharmos desses pontos, o que é que acontece? Não é possível. Agora, quando vamos diretamente à sua pergunta sobre o exercício funcional das artes, e aí sim, entre parênteses, as associações, não é possível termos associações. Primeiro, vou dizer que a política usa depois quase uma área para angariar pessoas, para angariar adeptos. E essa área muito fácil para usar é qual? É a religião. Porque a religião, usando a religião, o religioso é morto, é um morto-vivo, desculpa, cientificamente falando. Não é, podem até me chamar de herege, né? Blasfemiar, mas eu sou muito amigo da ciência. Também sou. Eu acredito em Deus na minha condição filosófica, sim, mas não acredito em Deus na condição simplesmente teológica, usando sentidos dogmáticos para apreciar o sentido da religião. E então, quando esses 2 pontos surgem e prevalecem, qual é o ponto que morre? É o ponto da filosofia, é o ponto da ciência. Então, nós vamos ter só ovelhas. E as ovelhas,
qual é o desenvolvimento que as ovelhas trazem num país? Não trazem nenhum. Eu repito a dizer isso. Condene-me quem quiser me condenar. Não há desenvolvimento usando só ovelhas. Porque, de princípio, vamos ver, o que o pastor come? Frutos do seu pasto. O pastor toma o leite retirando das ovelhas, come a carne retirando das ovelhas e usa a pele para vestir, retirando das ovelhas. E a ovelha, o que ela precisa? Não precisa nada, porque ela apenas é teleguiar. Agora, quando nós tivermos o ponto principal, que é a filosofia ou ciência, aí sim o homem começa a refletir, e quando ele começa a refletir, começa a trabalhar. Em vez de ser apenas um homem consumista, como nos tornamos hoje, porque a religião ele dá vícios, e esse vício é apagar mesmo de tudo que é consciência do desenvolvimento, ok? Porque aí é ajoelhando, até você chegar ao teu último dia, esperando por Deus, esperando a última sardinha que sobrou quando Cristo estava a distribuir o tal peixe, esperando o último bago do pão que sobrou quando Cristo estava a distribuir o pão multiplicado. Porque é isso que é ensinado na parte religiosa. Mas não, nós temos que usar aquilo que eu tenho dito, o sentido de que esperança e fé. Esperança, fé. Esperança e fé, não é preciso estarmos soltos com esses dois elementos, senão adequarmos a fração que termina por igual ao trabalho. E o que tem acontecido conosco, esperança, fé, e a equação é interminável. E como é interminável, o que é que vai acontecer? Vai morrendo muitos angolanos, porque o angolano não quer trabalhar, não quer se esforçar, e quando não se trabalha, o que vai se debilitar é o quê? É justamente o corpo. Nós temos que estudar o fenômeno, por exemplo, nunca tínhamos muitos problemas de hemodiálise, não é? Nunca. Agora isso se intensificou e agradecemos até que o Presidente da República terá inaugurado ainda há pouco tempo o hospital justamente de hemodiálise, mas nunca tivemos, porque são situações novas. Por quê? Porque o estado de consumismo sem trabalhar também cria doenças. E agora, como é que isso tem que ser terminado? Temos que refletir, e quando começarmos a refletir, sim. Agora, você não vai pedir a alguém que é um grande religioso, não é? Para refletir, porque ele foi cortado o sentido da reflexão. E quando cortam o sentido da reflexão, não há desenvolvimento. Então, a sua pergunta, justamente, para não dizer que não esqueci que vamos falar daquilo que é a concepção das associações culturais e aquilo que é o desenvolvimento das artes em Angola. Não é possível. A primeira coisa, 100% ou 99% da sociedade da classe alta, todos eles, a maioria são religiosos. 98, 96 da classe média, todos eles são religiosos. E os religiosos, principalmente as igrejas evangélicas, chamam um boneco de arte de feitiço, ou alguma coisa que lhe complica numa pintura, ele não quer decifrar o valor que aquilo tem, chama logo também de obra de Satanás. E então, como é que se vai desenvolver a arte? E depois, vamos pensar, depois da independência, nós tivemos o Dr. Antônio Jacinto, ministro da Cultura, ou secretário de Estado da Cultura, havia uma estratégia de Sua Excelência o Presidente Agostinho Neto, que era o desenvolvimento do intelecto humano angolano. E esse desenvolvimento se adequava na formação do homem naquilo que é o sentido das artes. Por isso é que a primeira coisa que ele fez foi fazer instrutores da arte que estavam a ensinar a arte já a nível dos bairros, a nível da base. O que restou agora na concepção e entendimento da arte são esses elementos que foram formados. Nós vamos ver a Marcela Costa, Salou Salih, João Inglês, Jorge Gumbe, que vieram justamente nesse grupo da formação de instrutores de arte. E então são esses que acabam por ser praticamente os resíduos que sobraram para falar da arte. Só que depois já esse desenvolvimento, houve provavelmente estratégia que não nos pertencia, essa estratégia de não se preocupar na formação do homem adequado à ciência,
e a arte, a filosofia, então ficamos praticamente num apagado, e hoje vamos ver que o próprio Ministério da Cultura ficou sem quadro, porque não se promoveu, não se fez quase nada sobre esse processo. Gastou-se muito dinheiro, digamos que não só os quadros que pudessem promover, ensinar, divulgar a arte em Angola, nem os órgãos de difusão massiva também se prestaram a isso. Quando eu falo isso, eu posso comparar com Cuba. Cuba tem um programa, Canal 2, que só fala de cultura e arte. Então, por isso, quando encontramos um cubano, porque apesar que a política José Martim, o seu discurso, dizia que para ser livre é preciso ser culto, e nós não nos incutiram a cultura, sermos cultos para não sermos livres. E hoje o que é que acontece? O resultado é os nossos clientes que consomem cultura são todos expatriados, são todos elementos que vieram dos outros países. E como houve a questão da pandemia, a situação agravou-se porque esses elementos retiraram do país, fugiram do país e a partir dali nós ficamos num que nós vamos encontrar um professor que não entende, nem ama aquilo que é a arte. Claro, quem não ama a arte não ama nem a sua mulher, nem a sua namorada, porque o amor começa no desenvolvimento intelectual do homem, o homem tem que estar livre. O que é que liberta o homem? É a filosofia, é a ciência. Então, as associações depois como é que se depreendem? Vem numa altura em que as associações também ficaram vazias, em termos de concepção do próprio homem, o próprio artista queria pagar cotas, não sabe o que vai fazer da vida dele para pagar 500 kwanza não é possível, porque ele não tem venda, não sabe pagar as suas joias. Então, as associações depois como é que ficaram? Estenderam-se, estatelaram-se, e depois, no meio disso tudo, aparece crise financeira, e depois não houve estabilidade ao longo desses anos, porque as pessoas que hoje que estão a ser cooptado para patrimônio ouvir, ou 1.000 milhões que estamos a ouvir, essa gente, se eles investissem 2%, 5% em arte, hoje Angola seria um país talvez mais rico naquilo que seria o patrimônio artístico angolano. Mas, claro que o dinheiro estava dividido em muita gente que acaba de não ter a cultura angolana também, porque também é bom que se diga isso, e então ficamos no vazio. Hoje, as associações com essa crise, ficaram, associações culturais, na área da cultura, ficaram quase há um ano, ou estão há um ano sem ter nenhum subsídio para o Estado funcional. Mas, em função disso, as associações ou as entidades estrangeiras que funcionam no nosso país, vamos encontrar, por exemplo, a Procultura Portuguesa ou União Europeia dá quase 2 milhões para Angola, né? Porque são 8 milhões distribuídos países da CPLP, desses países que não funcionam com cultura ou que não identificam a cultura como um elemento de valor, e eles dão esse dinheiro. Mas quando eles dão esse dinheiro, claro, disse que o que é que se diz nisto? Os fins, né? Os meios justificam os fins, na diplomacia falando. Só que os nossos dirigentes, se fizeram diplomacia, não sei, porque a situação não está clara, porque nós não podemos estar na concorrência, nós lutamos para a independência, muita gente morreu, 4 de fevereiro está aí, são testemunhos, 15 de março, são testemunhos daqueles que morreram para a nossa independência, e nós hoje não conseguimos defender o nosso país, porque sempre que for cultura, é o elemento básico para falar da política, para falar do homem, porque sem cultura não interessa estarmos a falar do homem, não interessa falar da política, não interessa falar da cultura, e aí sim, a nossa independência nesse momento, podemos dizer que está um bocado deturpada, porque os grandes especialistas dizem que a cultura é um poder lento, não é? Porque ele penetra devagar e depois para lhe tirar não é possível. Nós estamos aqui, por exemplo, com a língua portuguesa, nós dizemos que língua portuguesa, mas não é mais que senão é uma forma diplomática de fazer Portugal nos países onde ele tenta entrar. Não é fácil. Agora, por exemplo, estamos com a França. Os especialistas estão a dizer que a França, aqui há 10 anos, ele acha que 85%
dos países africanos vão falar português. E Angola é um dos países que está já nesse foco, porque essa é a minha área de formação, na verdade, tenho um vício de formação. Mas também as tendências estão muito bem claras. Nós temos a Total, que está a receber agora as bombas de gasolina, está na cooperação com as bombas de gasolina. A primeira coisa que é um estado cego dos nossos países, nessas bombas de combustível onde está a Total, a palavra que está lá não é bom dia, não é verdade? Não é uma palavra colele, não. Ou porque o halali, não. Bom é bonjour, não é? Esse bonjour significa muito em termos de diplomacia. Então, a África geralmente pronto, não é fácil ser negro, não é fácil ser africano, podia também ser de uma cor outra, azul, ou branco, ou cinzento, mas é muita dor de cabeça ter conhecimento e viver em África. Eu acho que essa é uma coisa que eu encontrei que é mesmo difícil, né? Sabemos também que a monografia, ou seja, um dos trabalhos que serviu de monografia do mestre Tona, falou da diplomacia cultural. A questão, e sei que há uma intenção de exaltar e de discutir a questão da diplomacia. E o mestre há pouco fazia menção dessa dificuldade que se tem, sobretudo, da não valorização das artes e, sobretudo, das várias dificuldades que enfrentou a quando da corrente, ou seja, no início da corrente do retonismo. E sabemos também que isso deu até numa tese também, que eu penso que é do professor Patrício Bachicano. Bem, a questão é, e temos vindo também a notar nos hotéis, sobretudo os grandes hotéis do nosso país, encontramos ali quadros, por exemplo, aquilo que eu chamo quadros importados. E dificilmente nós encontramos, por exemplo, quadros de artistas nacionais. E aqui, o que pode, por exemplo, o Estado angolano pode fazer no sentido de, primeiro, valorizar os artistas. E aqui podemos falar, sobretudo, da questão da criação do decreto que regulasse, por exemplo, ou obrigasse os hotéis, por exemplo, a consumirem produto, por exemplo, dos artistas nacionais. Não sei o que é que o mestre tem a nos dizer em relação a esse ponto de vista que aqui acabamos de levantar. Não, do princípio, pelo conhecimento que eu tenho a nível do mundo, isso não pode ser assim, literalmente, poder impedir ou, não, ou avançar. Não, é uma questão de exigir estratégia. Primeiro, o governo tem que ter plataformas para se discutir sobre a cultura nacional. Ponto. Depois, segundo, o governo angolano tem que ter noção de realmente o que é o território nacional naquilo que é o desenvolvimento da sua cultura. Ponto. Depois, o governo angolano, quando entender isso, depois vamos começar a pensar o que é a diplomacia para ser feita para com os outros países. Mas o problema é que a diplomacia é um quadro muito complexo, porque a diplomacia ela toca o sentimento humano. Porque quando se fala em diplomacia, eu não vou mandar um estrangeiro. Primeiro, nós temos problema de identidade administrativa, a lei de direito administrativo em Angola é um bocado ainda difuso. Nós temos discutido isso em aulas no mestrado com o Dr. João Pinto, não é verdade? E aí, porque, pronto, do princípio, nós temos que nos assumir nas condições em que nós somos. E depois de nos assumirmos, nós temos território, temos problemas, claro, de Conferência de Berlim, não é? Mas esses problemas não é só os angolanos que os têm. A nível da África tem esse problema em termos de fronteiras, mas sim, nós sabemos as nossas fronteiras e assumirmos as nossas fronteiras a partir de como elas são. Só que o problema é que até hoje Angola ainda não assumiu as suas fronteiras. Angola não está claro de manutenção dos seus direitos e deveres naquilo que é o sentido do direito administrativo angolano. Quando isso acontece, é claro que não há como poder travar nada, porque do princípio as pessoas entram aqui, vêm como estrangeiros, dois meses depois, porque isso é premixo, né? 2 meses depois torna-se angolano, uma semana depois torna-se angolano, e por sinal, às vezes ainda atinge o lugar de ser embaixador de Angola para ir representar Angola nos outros países. Agora, essa pessoa que entrou aqui com 20 anos,
que tem já a marca do seu país dentro do coração. Porque eu, quando digo isso, eu viajei muito para vários países e então questionava-me às vezes, epá, mas como é que o embaixador angolano e as tendências e a manifestação, o seu comportamento não tinha nada a ver com Angola? Depois, quando você vai estudar, vai dar conta que realmente ele veio com 25 anos em Angola e, por influência disso ou daquilo, acabou por atingir o lugar de embaixador. Agora, o que é que ele vai defender em termos de cultura? Não tem como. Vai ter que... Ele fica ou não vai apresentar o país dele para não se autodenunciar, ou não vai apresentar também Angola, mas fica ali como embaixador para descansar e aí, pronto, fazendo a sua vida. São situações claras, se não fizesse essa especialidade de relações internacionais, não é fácil de entender, não ia entender. Hoje eu falo de boca cheia, porque são situações que eu me deparei e eu que defendi também na minha monografia a questão do hibridismo em Angola. Não é uma questão de xenofobia, mas sim o hibridismo, grupos híbridos em Angola que têm uma força muito grande. São minoritários, mas o problema é que eles têm uma cota financeira muito determina a política, porque não há política que avança sem economia, e nós teria de haver essa estratégia. Claro que o presidente, o então José Eduardo de Santos, quando ele faz aquele o capital que enriquecer os angolanos, ele assume esse discurso que tinha que criar condições para os angolanos para se libertarem, e depois provavelmente foi mal entendido e as pessoas começaram a saquear como a saquearam. E se formos a ver, vamos ver que a maioria também que saquearam até não tem uma ligação muito direta ou espiritual, aquilo que é de origem para com Angola. Muitos de algum ou outro, não é verdade? E então isso acabou a criar essa difusão e acaba por ferir aquilo que é o sentido propriamente diplomático. Agora, quando se fala da diplomacia, não é possível fazer diplomacia, porque a diplomacia faz-se na base da religião, e nós fizemos uma diplomacia religiosa utópica, porque quando digo utópica, até as religiões que nós às vezes relançamos e apoiamos, está aí o Kimbango, está aí o Simão Toco, e se nós formos, entre aspas, Simão Toco, entre aspas, depois vamos pôr Cristo, ok? Quando depois, entre aspas, depois pusemos a Bíblia Sagrada, automaticamente perdemos o sentido diplomático, propriamente realmente dizendo, no sentido ciência. Agora, no sentido dogmático, nós podemos ficar perdidos aí, né? E depois vamos dizer, Simão Toco, o Cristo de Angola, entre aspas, depois a Bíblia cristã. E depois, então, qual é a sua identidade, a sua pura identidade? Cientificamente, aí a pessoa perde-se. Não é possível ser classificado em nenhum sentido filosófico, porque você se estatela, ok? E então, como essas pessoas se estatelam e às vezes não entendem e dogmaticamente também não se discute, ok, obrigado, para quem é religioso, por favor, pronto, vamos continuar a orar. Mas cientificamente, no campo filosófico, acaba por encontrarmos uma situação muito gravíssima, porque para fazermos diplomacia nós temos que ser nós, do princípio até o fim. Se a partir da altura que nós metemos e indagarmos aquilo que é a nossa posição, depois metemos um espantalho à nossa frente, automaticamente as pessoas depois vão querer que nós retirarmos as máscaras, e ao retirarmos as máscaras, sim, aí sermos nós mesmos. Só que depois, quando começarmos a sermos nós mesmos, depois encostam-nos na parede, fazem-nos passar fome e automaticamente, pronto, aí nos diluímos. É aí onde voltamos filosoficamente a falar de Cristo. O Cristo só é aceito na play da filosofia, Buda, Sócrates, que é no sim e no não. O Cristo andava com 12 discípulos, tinha muita influência nessa altura, e quando começa rei, porque o rei tinha poder no céu e na terra, e quando começaram, filosoficamente falando, ok, não é uma questão teológica, porque senão vamos nos esconder mais nos fatores dogmáticos. Quando lhe perguntaram sim ou não, o rei perguntava, o Cristo, o rei manda no céu e na terra. E o Cristo dizia, não, o rei só manda na terra, no céu manda o meu pai. Mas as pessoas começaram, mas é melhor entender o rei, porque ele tem... Não, desculpa lá, você só manda na terra, no céu manda o meu pai. Então, quando vamos
trocar o gás. Então, pronto, matem, ou seja, o meu pai há de me receber e virei para aquilo que é. E o nosso castigo é isso, porque ele prometeu que ele viria, e até hoje estamos aqui à espera. O Sócrates também foi uma coisa, quando diziam que ele tinha que parar porque estava a criar distúrbio, manifestações, e ele dizia que não, vocês estão todo um monte de hipócritas. E os catedráticos foram os que deram cabo de Sócrates. Por quê? Porque eles vendiam o seu conhecimento, o Sócrates deturpou praticamente a lógica do sentido da vida, e todo mundo que se autotitulava como filósofos, e ele se os descartou, porque ele dizia que o filósofo tinha um comportamento próprio, e não era aqueles que davam aula nas universidades, porque são as universidades que deram cabo dele, as catedras, e aí sim, ele também disse, sejam rápidos, porque chegou a minha hora, não serei eu a vos julgar, será os que vão assistir, e os demais que ouvirão de mim são os que vão vos julgar. É o que está a acontecer hoje. Então, foi só assim que Sócrates também acabou por persistir até hoje. Até o seu discípulo dizia, mestre, por que não aceita, evita isso, não precisa se matar, quando ser condenado à morte, ele próprio que pisava situações anómalas para defender, mas eu me defendo-me nessa condição e vou continuar a me defender, porque o que eu quero é que realmente haja uma independência muito clara e atingir nossos países para depois nós vivermos que realmente há países que eu vi que também são independentes, que vivem e dependem de si próprios, mas não depender sempre dos outros, né? Legal mesmo. Mas há uma outra situação. Estamos ainda a falar das artes. Há uma preocupação gritante. E temos vindo a notar que, não sei, e o mestre trabalha com os artistas, os fazedores de arte. Temos vindo a notar uma insuficiência, quase que dificilmente nós vemos, por exemplo, a aprendizagem do ofício, né? Sobretudo aqui estamos a falar da escultura, sobretudo nas grandes cidades, escultura e mesmo as artes plásticas. E o ensino, por exemplo, da disciplina de EVP, que é Educação Visual e Plástica, também notamos muito a insuficiência dos estudantes. E temos conhecimento de um projeto social que o mestre Tona tinha levado a cabo, tanto que é um projeto denominado Ensinarte. E lá, por exemplo, ocorreram crianças dos 5 aos 17 anos de idade, e vimos que nesse período as crianças estavam motivadas, muitas delas aprenderam, e que se diga aqui de passagem, algumas até atingiram o ensino médio. Portanto, como incentivar as artes? Estamos a falar concretamente a questão, por exemplo, da escultura, a pintura, no seio das crianças, e que repercussões, por exemplo, isso pode trazer para aquilo que é a projeção do país. Estamos aqui a falar conjuntamente de Angola. Se tivermos de comparar, por exemplo, com a realidade dos outros países, e uma vez que nós aqui até também temos a escola superior, por exemplo, de arte, estamos aqui a falar primeiro temos a média, que é o CEART, e depois temos a escola, o Instituto Superior, a Escola Superior, que é o ISART. Tanto gostávamos de ouvir também o ponto de vista do mestre Tom na volta desta realidade do ensino das artes em Angola. Bem, não, obrigado por essa pergunta. E atenção, e pronto, é só para ver que eu estou a fazer 2 anos como secretário-geral da União Nacional dos Artistas Plásticos. Eu compreendo muito bem que foi uma escola ao longo da minha vida para compreender as artes. Porque antes ainda tive quase 4 anos como coordenador da Brigada das Artes Plásticas. E não tive mais nenhuma experiência na minha vida, senão uma experiência cultural. Viajei para vários países do mundo, participei em simpósios de escultura, simpósios de pintura a nível do mundo,
e esse foi sempre o meu investimento. E foi nessa condição que eu comecei a beliscar, a tentar a ver se dizer que a arte liberta o homem. A arte liberta o homem, porque as pessoas quando dizem que eu amo, ninguém ama se não tiver experiência da arte, se não amar a arte. Porque o que cria, o incentiva o homem a amar, não é aquele amor religioso e do perdão, mas o amor compreensível com base na tolerância. É aí onde eu incentivo muito isto. E esse projeto que o professor também eu agradeço porque recebi muito apoio da sua parte para manter aquele projeto de pé, porque é um projeto que foi discutido com o Gabinete de Obras Lionel, e o engenheiro achou que as minhas ideias realmente eram válidas e que se podia avançar com o projeto para frente. Mas foi uma aventura minha, porque eu fui patrono e fui, até hoje, gasto dinheiro, pouco que eu tenho, para apoiar aquele projeto. Claro que agora com a pandemia tivemos que ter essa paragem, e não avançar muito, porque a maioria dessas crianças estão feitas no processo do ensino, que ainda mantém essa paragem de formação, mas é um projeto que eu achei que tinha que se envolver, tinha que se desenvolver o homem. O princípio, eu não queria formar lá artistas, o que eu precisava é formar o homem para entender a arte e muitas vezes para consumir também a arte. O que nós temos hoje, um país, volto a dizer que as pessoas não consomem arte, porque houve um tempo que se fabricou cegos em termos de concepção da vida, senão apenas numa visão religiosa, na condição viva em Angola. E por que eu digo isso? Porque é um projeto que não consegui encontrar apoios de grandes empresas, e se formos a ver, em Angola, não se apoia projeto de crianças. Também tenho essa certeza, e tenho já em plena consciência que é aquilo que eu estou a dizer. Porque os projetos que se apoiam aqui são projetos que, sempre entre aspas, pode até ser crianças, mas é sempre entre aspas, não é na profundidade, mas é sempre num sentido superficial. O que é isso? Porque um país colonizado, ninguém está interessado em apoiar esse país para que amanhã se liberte. Quando nós investimos numa criança, estamos a pedir que essa criança se liberte e que me liberte a mim também, porque eu amanhã estarei fragilizado e ele, com a sua energia, com a sua potência, que na qual foi criado, automaticamente vai ajudar a mim me libertar. Em África, isso não acontece, em Angola em particular, é uma experiência que encontrei. Agora, que é possível, sim, volto a dizer que o governo tem que encontrar um Plano Nacional de Desenvolvimento Cultural. Vou baixar mesmo. Não interessa o que há de ser ou não. Mas está lá no Plano Nacional sobre Desenvolvimento de Angola, que é o PND, disse que, por exemplo, trazer a cultura, municipalização da cultura nacional. Só que esse plano devia entrar no PIM. Não entrou, não está no PIM, estamos a falar de escola. Claro que as escolas também, sei que também fui convidado, a doutora Ana Paula Henrique, que está a tratar da manuais escolar, não é? De trabalho de manuais escolares, programa, ratificação dos livros, sou um dos consultores convidados para trabalhar nesse sentido. Claro que se assim aconteceu, porque há realmente preocupação a nível do governo para melhorar isso. Mas tudo isso também acaba por não ser muito, acaba por ser pouco, porque o nosso país houve um atraso percentual muito forte que é preciso agora recuperar. Não sei se vamos recuperar, porque o tempo passou. Porque essas pessoas que viveram, esses anos que viveram 30 anos, 20 anos ou 25 anos, não vão recuperar mais esses 25 anos. Aí o tempo passou mesmo, ok? Mas agora, é possível recuperar no termo do país, não as pessoas? Acho que sim, é possível. E então aí começarmos a trabalhar, criar incentivos e voltarmos atrás, sim, e começarmos a formar as crianças, né? E quando começarmos, as crianças são essas crianças que daqui a 10 anos também serão adultos e ao serem a outro, e aí sim nós vamos ter arte. Mas enquanto isso não acontecer, não. Esse é um mercado que pertence aos outros países, é um mercado que não nos pertence. Não podemos estar aqui na desilusão, nem posso vender ilusões aqui, porque eu compreendo muito bem, conheço muito bem essa área, e como eu conheço, e não vamos nos atrabar, que a situação está péssima, a situação está pior, a situação está mesmo mal, e agora, pronto,
talvez há essa tentativa do presidente também investir na cultura, por isso é que vimos que em curto espaço de tempo é um dos ministérios mais mexidos, provavelmente ela procurar quando é que ele poderá acertar, mas nesse momento ainda não há elementos promissos para dizer que a situação mude daqui a 2 anos, não é? É possível. Mesmo depois da pandemia, as coisas não vão mudar, não se pode vender ilusões que as coisas vão mudar, mas tentativa não custa nada, mas é preciso discutir sobre cultura, discutir matéria específica, por especialidade, não é da forma que está a acontecer as coisas, não é. Cientificamente não pode ser, é um crime da forma que está a acontecer. E se continuar a acontecer isso, não há esperança para o desenvolvimento do homem angolano, porque quando se deturpa a cultura, deturpa-se de tudo, até a economia, não vai nos pertence. Por isso é que o coitado do presidente, ele põe aqui $1.000 milhões, no dia seguinte saem tudo, porque tu não tens homens aqui, cidadãos preparados para se poderem autodefenderem. E quando não se autodefendem, claro, atende sempre, acaba por ser uma praça de mercantilismo, é o que nós estamos a encontrar aqui. Eu fui a Tomboco, é um testemunho real, quem tem olho está a ver, estou no Zeto, estou no Zeto, quem está a ver, vê, quem chega a Luanda também é a mesma coisa, então não vamos estar a nos mentir, é preciso termos essa verdade para ajudarmos o nosso país e o nosso governo para que as coisas realmente mudem, mas vender ilusões, não. A nossa entrevista está a caminhar para o fim. Mestre Tono, a província do Zaire, no qual o senhor é natural, há um espaço que é patrimônio cultural da humanidade. Estamos a falar da cidade de Mbanza, Congo. E esse espaço, a província do Zaire no geral, apresenta muitas insuficiências do ponto de vista econômico, infraestrutural e, sobretudo, com patrimônio. Também, pelos passados 3 anos, não estamos a notar grandes mudanças, e porque numa das conversas, num dos debates que tivemos aqui no CEPS, uma das conclusões que se chegou é que não vamos criar tão falsas expectativas, porque o patrimônio não vai nos garantir este desenvolvimento de forma imediata. Bem, como natural do Zaire, que estratégias devem ser adotadas, tanto para o governo local e para os cidadãos de forma geral, para que o desenvolvimento do Zaire seja, de facto, uma realidade? E também olhar para aquilo que são também as artes, né? Também que é preciso também incluir o elemento arte, porque sabemos também que o Zaire é o celeiro, aqui entre aspas, das artes em Angola. Bem, pela experiência, aí, pronto, já não tenho pouca idade para não falar da palavra experiência. Tenho que falar mesmo da experiência. Primeiro, é preciso sairmos aquele foiço que foi-nos criado pelos colonos, né? Porque ainda é um país fresco, as pessoas que sofreram essa situação ainda estão vivos e muitas das vezes até também abrangir até aqueles que estão a ser nascidos hoje. O que é que eu quero dizer com isso? Primeiro temos que falar da unidade. Nós temos que unir a província, porque a primeira coisa que foi feita, que os colonos fizeram, nós sabemos que o reino do Congo chegava até a zona de Benguela, quando o Bango, pronto, nas encostas do Cunene, tudo isso era reino do Congo, e todos eram sobrinhos, eram súbditos, pagavam até impostos ao tio, que é o reino do Congo. Então, a primeira coisa que o português fazia para poder vencer-nos foi começar a separar, né? Sobrinhos, um sobrinho, depois ele classificava como rei do Ndongo, um não sei o quê, rei do Matamba, um afilhado, reino do Bailundo, porque reino de Nganguela. Isto foi feito, todo mundo sabe, porque todo mundo sabe disso. O professor mesmo é historiador, sabe muito bem aquilo que eu estou a dizer. Agora, nós na província do Zaire também temos o mesmo problema, mais grave ainda, não é? E como é mais grave ainda, porque os colonos, os portugueses, investiram muito forte na questão da separação dos grupos e famílias para depois melhor reinar. Agora, é que a primeira coisa que tem que ser feita, e por isso é que agradeço a oportunidade que me dão para poder falar, e aí são essas iniciativas
que tem que prevalecer, porque unirmos-nos é irmos buscar os elementos satélites e unir esses elementos satélites que depois vai criar união para a base que se precisa. E termos um discurso único a nível da província. Se não conseguirmos isso, então não precisamos estar aqui a combater ou a dizer que nós queremos crescer. Não. É só para dizer, por exemplo, apesar de que eu falo que sou longo ou me identifico com o Grupo Congo, eu, a dada altura, já representei o IGE numa das cidades germinadas como Portugal, e o governador do UIS, na altura, convidou-me para ir representar o UIS, porque, como filho da terra, com o nome que tem, o Etona, é um grande nome na história mundial, já está a entrar, e então me apresentou lá como figura, e eu fui representar o UIS também. E, como Congo, eu senti-me vaidoso na mesma condição. E então, o que eu quis dizer com isso? Nós temos que unificar as forças satélites que estão identificadas na nossa província. São esses que depois vão começar a falar da nossa província. Nós não podemos estar afastados. O governo, enquanto como elemento titular da província, tem que usar pessoas, tem que usar nomes, porque é assim, porque nós temos que ter, por exemplo, como é que eu posso dizer, atores da província não podem ter medo desses atores, e esses atores são os que vão levar essa discussão. Vimos hoje, por exemplo, foi lançado o plano de distribuição de meios, não sei, 500 viaturas ou 800 viaturas, que vão distribuir, serão distribuídos nas províncias para depois coar produtos. E o Zaire provavelmente não está. Que estive a assistir televisão, não está, é muito caricato. Então, o nosso ananás, que é muito, muito famoso em Angola, não só de fronteira, até em Portugal, quando chegas em Portugal, já quem diz, és de onde? Não, sou do Zaire. Epá, tão pouco. Eu comi um ananás em Angola, pá, aquele ananás parece que é adicionado açúcar, pá. Os gajos põem açúcar naquela abacaxi. Não, é mesmo natural, mas como é que isso é um milagre? Então, esse ananás não entra em Luanda, porque não nos distribuiu, o Zaire não recebeu meios para encoar esses produtos. O nosso abacate não pode entrar em Luanda, o nosso abacate é muito mais vantajosa, porque o nosso clima, o território, a terra que nós temos é uma terra natural, não precisa pôr adubos. O que é isso? Sabe por que isso acontece? Porque é falta de união, não é? Porque eu tenho que defender Tomboco. Não é por ser do Soio que não defendo Tomboco. Olha que eu tive, mesmo quando foi classificado o Ministério da Cultura, na altura, Ministra da Cultura, a doutora Carolina Cerqueira, foi a pessoa que me convidou para estar na altura que Angola foi aprovada como patrimônio, Mbanza-Kongo foi aprovada como patrimônio histórico. E eu estive nessa cidade, ok? Estive nessa sala, justamente como um ator. Depois aconteceram situações adversas que não interessa explicar. Ficou com a cestaria. Quer dizer, que é tudo Congo, que são os grandes artistas hoje que estão na player mundial, vêm dessa província. Então, é por uma questão de ciúme, por uma questão de que isso, de não houver esse desenvolvimento. Não! As pessoas têm que se unir primeiro. Não pode mais haver Soio, não pode mais haver Tomboco, não pode mais haver Mbanza-Kongo, mas tem de haver a capital do Zaire, tem de haver a província do Zaire nessa jogada, porque é um jogo, não é? Porque nas relações internacionais nós falamos é um jogo, não é outra coisa. Então, as pessoas que estão os gestores, o governador da província, o seu elenco, tem que ter um registro de nomes que eles têm a nível do país, que são justamente dessa província, começar a usar. Se não usarem, claro, nós, Mbanza-Kongo o que é Mbanza-Kongo?
se não se usar nomes, porque o resto que os nossos reis fizeram se apagou, porque isso ficou apenas o Columbimbi, ficou apenas o Museu do Congo, ficou apenas o Yalankungu, que é a árvore, e as pessoas estão aonde? E são essas pessoas que vão fortificar isso. Então, ao discutir, chamar essas pessoas, tê-los na sala, discutir, cada um apresentar o seu ponto de vista sem vaidade intelectual, porque um dos nossos problemas também, o Congo, que é da província do Zaire, tem muita vaidade intelectual. Basta ele formar-se, ter a licenciatura, ser doutor, então é o melhor de todos. E tem muito valor. E nós, quando começamos a lutar pelo valor, deixamos de ser nós, porque nós temos que ser o mais simples possível na Terra para depois contribuirmos para o desenvolvimento dos outros. Cair nesse quadro do sufismo, porque depois não seremos ninguém. Unificar a província, então, mas para se fazer isso tem que se usar pessoas, ok? O administrador não pode ele estar a lutar para a unificação, não. O administrador ele vai gerir equipa, e essa equipa que vai servir pessoas. O governador não pode lutar para ser importante, não. O governador tem que ser gerente, ele vai gerir, vai dirigir equipa, e essa equipa que vai servir as pessoas, que vai servir a província. É lamentável. Os 400 e tal milhões que a União Europeia deu de euros para o desenvolvimento da agricultura, a províncias nortes e Zaire não foi afetado. Quando nós temos as paisagens mais densas que poderia muito bem desenvolver o clima, também melhor clima, as nossas terras não são áridas, são terras abençoadas por Deus. Em termos de agricultura, seria a melhor forma de fazer agricultura, mas todos os projetos de desenvolvimento da agricultura, elas não entram. Os tratores que todas as províncias receberam, quem é que recebeu? Que produção que está a acontecer? E então, como os tratores estão aí parados, está aí o governo justifica que o Zaire não tem distribuição de elementos para escoamento dos produtos da agricultura. Claro que está-se a fazer ainda uma agricultura ainda manufaturada, uma agricultura doméstica, então não justifica, mas os tratores estão parados. Por que estão parados? Não há políticas no que não há ninguém que possa ser chamado. Claro que não há experiência empresarial, mas temos homens. Tem que se confiar em algumas pessoas. Tem que se confiar, tem que se discutir. E se não se discutir, então não podemos falar do desenvolvimento da província do Zaire. E a arte também é a mesma coisa. Não é? Eu fiz monumentos, não é por ser eu, tenho monumentos na Coreia do Sul, tenho monumentos em Portugal, tenho monumentos no Gabão, quer dizer, tenho obras nos Estados Unidos, tenho obras em várias partes do mundo, mas quando estamos a falar de monumentos, fui o único artista que fez a intervenção de assessoria técnica com o Memorial do Cuito Carnaval, que é um monumento impecável, que nunca vi em nenhuma parte do mundo, nem na China encontrei um monumento naquele volume, porque há monumentos sim, mas naquela condição, naquele volume, nunca encontrei. E é uma figura da província do Zaire. E então, por que a província não usa essas pessoas? Então, é preciso nós deixarmos de ter esse ciúme e deixarmos ser mais importante daquilo que nós temos que fazer. Os importantes são os outros, e eu também digo a mesma coisa, né? Porque o dia que eu começar a lutar de ser importante, então não precisa mais existir nesse jogo do tabuleiro para o desenvolvimento desse país. Porque eu quero ser o mais simples. E depois da morte, sim, as pessoas podem dizer que sou importante. Mas agora não quero ser importante e por isso é que eu levo a minha vida para ver se quem quiser me usar, claro, com muita responsabilidade, com respeito, porque tem a minha responsabilidade também, aí sim estamos juntos. Agora, quem quiser gozar, também não estarei, me desmembro logo automaticamente, porque o respeito e o conhecimento é bom, e o que nós lutamos é alcançar sempre patamares para continuarmos a apoiar aquilo que deve ser apoiado. Mas em nome sempre da Angola e dos angolanos. Estamos mesmo já no fim. Nós é que agradecemos por esta quase 2 horas de tempo que estivemos com o mestre Tona, tanto Antônio Tomás Tona, mais conhecido por mestre Tona, é natural do Zaire, município do Soio.
fez-nos aqui muitas revelações e que, no fundo, servem para experiência para novas gerações, porque é comum ouvirmos que os jovens perderam foco e eles até há uma linguagem comum em Angola que é o resgate dos valores. E nós, CEPSA, uma das formas que encontramos para transmitirmos os valores às novas gerações é trazer no CEPSA pessoas adultas, pessoas com experiência e trazer-se a falar das suas vivências. É exatamente o que estamos aqui a fazer, deixar o legado, porque, aliás, a nossa transmissão fica para sempre. Colocamos no YouTube, onde as pessoas, por exemplo, que se interessarem podem ir consultar. Então, nós estamos mesmo já no fim. Queremos agradecer ao mestre Etona por essa simplicidade. Eu, pessoalmente, alguém que conheço, estamos sempre a falar, mas mais do que ninguém, seria mesmo ele a falar, né, como nós ouvimos. Então, nós é que agradecemos mais uma vez o mestre Etona. Sabemos que nesse momento nós se encontra em Luanda, está na cidade do Nzeto, no caso, depois de sair do Tomboco, mas mesmo assim ainda disponibilizou tempo para estar aqui conosco. Tanto, mestre Etona, não sei se há algo que não foi dito que querias acrescentar para antes mesmo de nos despedirmos dos nossos. Bem, do princípio é aquilo que disseste, também agradeço, mas de coração mesmo, né? E a minha predisposição é total para a minha província e o meu país em geral. E não só, e o universo, porque, pronto, eu tenho servido não só os angolanos e a minha província, mas tenho servido o universo. É só para ver, por exemplo, quando eu recebo visitas, vêm de estrangeiros, vêm de fora, e quando estamos a andar de carro, e eles automaticamente a primeira coisa que dizem, Tona, por que tu não participa nas eleições da autarquia? Pá? Você vai ganhar, pá, e todo mundo te conhece. Não é bem isso de ganhar autarquias ou não estou interessado, mas sim eu entrego-me para o desenvolvimento do universo, de Angola em particular. Agora, para a minha província, eu acho que tem havido um aproveitamento muito mau, pouca atenção para os quadros da província, que era preciso incentivar mais. Eu não me importava de ir a qualquer município para ir falar da minha província, incentivar aqueles jovens, porque sempre que eu passo para essas terras, não só na província do Zaire, encontro esses miúdos da agricultura, miúdos não sei o quê, e a primeira coisa que eu digo, jovem, estude, porque eu também estive na mesma condição em que estás hoje. Por isso, se você estudar, és capaz de chegar e conduzir o carro que eu estou a conduzir, ter a vida que eu tenho e o nome que eu tenho. Isso é que é importante, porque o que é importante não é sermos nós importantes, ninguém é importante. Porque por isso é que hoje digo, tenho dito ao meu pessoal da Associação dos Filósofos, são miúdos, todos eles formados, pronto, eu sou mais velho, não é? Um dos mais velhos no grupo, e tenho dito que hoje as suas estratégias nem valem, porque as crianças hoje, as crianças e as pessoas que são de baixa renda, não precisam de nós, precisam mais do contentor de lixo, porque eles de nós não contam nenhum apoio, nenhum nada que resulta a sua sobrevivência, mas o lixo sim, porque eles quando mergulham no contentor de lixo, vão encontrar uma lata, uma colua, uma lata de cerveja vazia para ir vender, vão encontrar um copo de plástico, uma banheira rasgada de plástico também para ir vender, e agora de nós não precisamos seguir porque nós não prestamos para nada. E então vamos reverter esse quadro, transformar o mal para o bem, lutar sempre, transformar o mal para o bem, sem desculpa, mas na paz, na tolerância, assim alcançarmos aquilo que nós almejamos. Mas a província do Zaire, ela está aí, é uma das províncias muito rica, eu sei que é muito rica porque mundialmente eu sei que a riqueza que a província do Zaire que ele tem, assim, Angola são poucas províncias que têm a mesma riqueza. Não é petróleo, não é? Primeiro é o homem, porque o homem da província do Zaire tem um elemento distinto. Por isso que os nossos amigos portugueses, meus amigos, chamam o todo que é Bakongo, diz que como é que é, essa nação que os alemães tiveram a matar na Segunda Guerra Mundial, não é? E então
agora passa-me o nome, é a idade. E então, primeiro é no homem. Depois, a riqueza da terra, o clima, recursos minerais, não só petróleo, nem quero falar de petróleo, não é? Porque todas as montanhas que nós temos de granito, tudo isso transformado em riqueza, é muita coisa. A madeira, quer dizer, há muita riqueza até o nosso subsolo, muita coisa que ela tem. Simplesmente é que nós não queremos valorizar o homem, porque é uma coisa, um patrimônio que nos foi deixado para acabar conosco. Mas a nação que eu queria fazer recordar aqui, qualquer português que estudou, diz-nos que nós somos os judeus justamente da África, porque a nossa inteligência ultrapassa quase a maioria das nações que existem no nosso território, mesmo em África. Então, vamos aproveitar isso. Governador, por favor, aproveita isso. Os nossos dirigentes das províncias, da província, nossos dirigentes dos municípios, aproveitem isso para levantarmos a nossa província. Mas aproveitem o homem. Eu sei que também o Bakongo, o Mussorongo, o pessoal do Zaire são todos vaidosos e quando estuda, pior ainda, são todos importantes. Mas vamos fazer uma luta para ver se tiramos a importância que essas pessoas têm no bom sentido para serem aproveitados para poderem cumprir aquilo que são os desígnios do desenvolvimento da nossa província. Por isso, mais uma vez, obrigado. Cansei-vos, aturaram-me, mas eu sei que foi do coração, por isso que isso aconteceu. E sempre que vocês precisarem, estaremos aí para continuarmos a discutir aquilo que é o desenvolvimento da nossa província, e não só do nosso país e do universo em geral. Porque eu, se defender agora, continuar a defender-me como angolano, então deixo de ser cidadão desse universo. Eu não sou angolano, sou um cidadão universal. Obrigado. Bom, nós é que agradecemos mais uma vez. Dizer que o lema do CEPSA é inclusão, realismo e produtividade. Portanto, é um espaço onde damos voz a todos aqueles que são amigos naturais do Zaire. Tanto amanhã, para terminarmos mesmo já, como sugeriu o mestre Tona, parecia que já sabia da situação, poderemos falar sobre a Vila do Soio, no caso, onde nós vamos abordar os aspectos econômicos, sociais do Soio, uma vez ser também ou seja, o pulmão mesmo da nossa economia. Então, queremos convidar os nossos amigos do CEPSA a estarem conosco amanhã, às 16 horas, pois aqui já está o tema. Poderemos falar sobre Soio, Vila Petrolífera, a situação socioeconômica nos dias que correm. Portanto, queremos contar com todos e no princípio do mês, no princípio do ano, do próximo ano, falaremos sobre a magnitude agrícola do Tomboco, né? No caso, a cidade do Tomboco, na economia angolana. Tanto a intenção é falarmos da realidade de cada município da província do Zaire, onde, no fundo, queremos falar desse potencial, né, desta província que clama por um desenvolvimento urgente. Tanto, mestre Tona, mais uma vez, dá vontade de ficarmos aqui toda a noite, mas pronto, cansado. Então, nós agradecemos mais uma vez a presença do mestre e o nosso muito obrigado. Ok, também agradeço do peito e estarei sempre disponível se for preciso. Obrigado. Mestre, agora podemos falar à vontade. A transmissão já